Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos prosseguir com a nossa leitura de hoje. Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 3 de junho. Então, como eu estava dizendo, hoje é dia 3 de junho e, ao mesmo tempo, é dia 15 de novembro de 2020. Enfim, é uma bagunça, né? O mundo está vivendo um caos, na verdade, sobre certos aspectos. E, ao mesmo tempo que tem muita coisa desmoronando, também tem muita coisa surgindo. Isso mesmo, Romeu San, uma bagunça temporal. E ao mesmo tempo que tem algumas coisas se desestruturando, nós também temos algumas coisas que estão surgindo, né? E é uma coisa muito simbólica, isso está acontecendo em algumas cidades aqui no Brasil, né? Que eles estão precisando puxar os feriados que estão lá na frente para poder ver se as pessoas respeitam mais a quarentena, né? E a gente consegue tentar fazer com que a abençoada dessa curva, os casos de Covid-19, tente diminuir. Porque nós não temos disciplina, muitas vezes, de obedecer às recomendações da OMS, ou no caso do Brasil, das pessoas que têm o mínimo de noção a respeito da gravidade do momento que a gente está passando. E é interessante isso, porque eu estava ouvindo um dia desse um jornalista falar na Globo, ele dizendo que morou muito tempo no Japão, e o asiático, que ele é mais fácil ele respeitar, por exemplo, essa quarentena, porque existe já o hábito, eles convivem com algumas tragédias naturais, alguns fenômenos naturais que exigem deles esse comportamento. Enquanto que nós aqui ocidentais, sobretudo latinos, nós somos mais dados aos abraços, às conversas, ao calor do contato. E eu estava pensando antes de começar, o quanto, pessoal, que é difícil realmente de praticar o Dharma. O quanto é difícil você praticar a espiritualidade. Porque nós temos muitas conexões com pessoas, nós temos muitas conexões com situações, nós temos muitos pensamentos, nós temos muitas emoções que ficam nos jogando o pensamento, as emoções de um lado para o outro. Uma hora tá bom, outra hora tá tudo muito ruim, uma outra hora tá mais ou menos. E essas coisas vão nos arremessando para um lado para o outro e a gente tentando praticar o Dharma no meio de toda essa confusão, né? De toda essa confusão. E uma das coisas, por exemplo, que atrapalha muito é essa questão da nossa pressa. Nós queremos resultados que sejam instantâneos. Nós queremos resultados que sejam imediatos.
nós procuramos um conforto. Nós procuramos coisas que nos confortem, coisas que nos acalentem, que nos prometam que vai ficar tudo bem. Inclusive, essa frase tem sido muito usada, não é? Vai ficar tudo bem. Mentira, não vai ficar tudo bem. Muitas pessoas já perderam a vida no Brasil e no mundo. Muitas famílias foram desfeitas. Pessoas perderam, estão perdendo o seu emprego. Nos Estados Unidos já são mais de 40 milhões de desempregados. No Brasil, o número aí já está se aproximando de 13 milhões de desempregados. Então é uma falácia muito grande dizer que vai ficar tudo bem. Mentira, não vai ficar tudo bem. Agora, nós podemos fazer com que aquilo que nos cabe, nós podemos e devemos fazer com que isso que nos cabe fique bem. Então a gente vai procurando nas coisas um certo conforto, uma certa tranquilidade. E quando a gente encontra, por exemplo, o Dharma do Buda, a gente é arremessado para a realidade. Para a realidade interna nossa, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos condicionamentos mentais e emocionais, do nosso karma, da nossa situação no samsara. O que o Dharma devolve a nós mesmos é justamente a percepção de como é que eu vejo o mundo, como é que eu sinto o mundo, de que maneira eu estou vendo, de que maneira eu estou sentindo, e de que maneira eu posso me equilibrar em todo esse turbilhão de coisas que tem acontecido. Porque nós estamos vivendo um momento de um turbilhão muito grande. Situações, por exemplo, você pega aí nos Estados Unidos, as manifestações, os protestos raciais, depois que aquele jovem foi cruelmente assassinado. E aí tinha policiais lá, eles viram, não fizeram nada. Tinham pessoas lá, também viram e não fizeram nada. Na França, as manifestações também estão ocorrendo. Resultado, pessoal, de coisas que estavam mal resolvidas. Mas, na verdade, nós estamos mal resolvidos. Enquanto a gente simplesmente não parar, não olhar para dentro, não se ver em profundidade, o mundo permanecerá tal qual. Mudarão apenas as pessoas, os países onde essas coisas estão acontecendo, mas em essência será a mesma coisa. Porque não tem como o mundo mudar se eu não mudar. Não tem como o mundo me apresentar uma outra coisa se as pessoas que transformam o mundo não trouxerem coisas novas. Aí fica um monte de pessoas aparentemente cegas ou mal intencionadas dizendo que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem até que façamos por onde ficar tudo bem. É uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva. Então, você arrumar um espaço no seu dia a dia, na sua rotina, para você praticar os ensinamentos do Buda, os ensinamentos de Jesus, mas é praticar realmente. Você arrumar um tempinho nesse turbilhão de coisas para você praticar, para você se dedicar, é muito difícil. Você tem que ter uma força muito grande, você tem que ter uma dedicação muito grande.
Então, geralmente, nós não conseguimos essa dedicação. Nós, por não nos dedicarmos realmente à prática, nós nos tornamos muito refém, nós ficamos muito reféns do nosso próprio karma, da nossa maneira de agir no mundo, como a gente conversou já aqui anteriormente. Nós ficamos reféns, por exemplo, do samsara, que foi a nossa última reflexão. Nós ficamos muito reféns de todos os nossos condicionamentos, de todas as nossas relações. Enfim, nós ficamos muito no fundo do poço. E para ver as coisas a partir do fundo do poço, nós vamos ver de maneira muito embaçada. E a grande questão que a gente pode colocar é que não será apenas em alguns minutos por dia que nós vamos mudar a nossa vida. Não será apenas nas quartas-feiras ou aos sábados, em alguns momentos, que eu vou mudar a minha vida, que eu vou mudar o planeta Terra. Nós não vamos. Então, para muitas pessoas, elas ficam refém dessas condições porque não conseguem no seu dia a dia, no fluxo do seu dia a dia, inserir sabedoria, inserir equilíbrio mental, emocional, ver as coisas com lucidez, ver as coisas com claridade. E ao se manifestar no mundo, nós simplesmente vamos jogando a falta de lucidez, a falta dessa percepção correta no mundo e fica do jeito que nós já conhecemos aí, há milhares de anos. Então, para as pessoas que não conseguem realmente ter uma prática, elas ficam ainda mais reféns. Veja, eu já pratico faz apenas 10 anos, na verdade 11 anos, e a gente observa que é uma prática que nós temos altos e baixos. E nós aprendemos com esse alto e baixo. A gente começa a perceber que se a gente estiver simplesmente preso no fluxo comum, no fluxo tradicional, muito possivelmente nós estaríamos numa condição menos privilegiada. Então, não importa quanto tempo os frutos da prática vão se manifestar para nós. Isso não importa, pessoal. Não importa necessariamente qual será o momento da minha vida que eu terei a paciência, que eu terei lucidez, que eu terei sabedoria. O mais importante do que o resultado é o caminho que leva até esse resultado. Nós precisamos dar tempo para a prática e, aos poucos, esses resultados nós iremos encontrar no caminho. Então, essa sequência de textos que a gente está lendo aqui, do Gakudo Yojin-shu, fala justamente sobre isso. Fala justamente quais são o conhecimento que nós precisamos ter para poder praticar o Dharma. Então, o Dharma, como a gente inclusive falou aqui a semana passada, quarta-feira passada, o Dharma, ele não pode ser entendido, não pode ser compreendido apenas porque nós sabemos de frases. Porque é muito comum isso acontecer com nós. Muito comum isso acontecer. Coisa do tipo, acontece uma coisa e a gente simplesmente usa uma frase feita. Como se aquilo fosse tudo. Como se aquilo fosse uma forma de nos dar sustentação.
E o Gakudo Yojinshū é justamente isso, é o guia para a prática do caminho. Por isso que eu comecei falando um pouco de todo esse turbilhão que nós estamos vivenciando hoje. E hoje nós vamos encerrar a leitura desse texto, lembrando que eu não leio ele todo, eu leio apenas algumas partes. Nós vamos encerrar lendo a última parte, que é a parte de número 5. É um texto do mestre Dogen, que nasceu no Japão. É um dos fundadores da nossa ordem Soto Zen. A parte 7, o título é A necessidade do treinamento Zen na prática iluminação budista. E o mestre Dogen começa. O Dharma é excelso entre muitos outros caminhos. Por essa razão, muitas pessoas o seguem. Durante a vida do Tathagata, que é um dos nomes para o Buda, havia apenas um ensinamento e um preceptor. Apenas um guia, apenas um professor. O grande mestre, o Buda, sozinho conduzia todos os seres com a sua suprema sabedoria. Desde a transmissão inicial do venerável Mahakashyapa, que foi aquele que o Buda deu a transmissão do Dharma. Diz que o Buda chegou para fazer a sua palestra, né? E aí as pessoas estavam sentadas em volta, o Buda simplesmente chegou e ficou quieto, calado, pegou uma flor e girou. E Mahakashyapa teria sido o único que entendeu esse gesto da movimentação da flor que o Buda fez. Então, desde a transmissão inicial do venerável Mahakashyapa, o Shobogenzo, que é um dos textos do mestre Dogen, tem sido transmitido por 28 gerações na Índia, por 6 gerações na China e por vários Budas ancestrais das 5 escolas Zen de maneira ininterrupta. Em locais distantes, os ventos dos ensinamentos falsos sopram livremente, sendo difícil prevalecer o verdadeiro Dharma. A China, contudo, já obteve refúgio do verdadeiro Dharma do Buda. Por que então não se difundiu em nossa terra ou na Coreia? Na Coreia, pelo menos, o nome do verdadeiro Dharma pode ser ouvido. Até isso é impossível em nossa terra. Isto se deve a muitos que, no passado, foram estudar na China e aderiram ao grupo escolástico. Estudiosos que, embora tenham transmitido muitos textos budistas, esqueceram da essência do Dharma do Buda. De que vale isso? No final, resulta em nada. E tudo porque não conheceram a essência da prática do caminho. Que lamentável haver trabalhado tão duramente toda uma vida em vão. O que a gente pode compreender do que o mestre Dogen aqui está falando é que simplesmente se dedicar ao estudo, apenas compreender as coisas, não é o suficiente.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu não sei se a pessoa entendeu, mas foi justamente sobre isso que eu estava dizendo. O praticante da espiritualidade não pode ser apenas de livros. A base da prática espiritual não pode ser textos. Os textos, as frases, as palavras, podem até abrir um canal de percepção. Só que depois nós esquecemos. Nem sempre nós conseguimos levar isso através do espaço e do tempo. Isso vai ficando muitas vezes só momentaneamente na nossa consciência. Uma palavra bonita, uma frase de efeito, mas a base é a prática, é a meditação, é o zazen. É que vai limpar a nossa percepção, as nossas emoções. Então, as palavras a gente esquece. A prática verdadeira é aquela que você usa o corpo, a sua mente, as suas emoções e as suas ações, e não apenas as palavras. Porque as palavras, como diz o ditado popular, as palavras se perdem ao vento. E o mestre Dogen continua. Ao cruzar pela primeira vez o portal do budismo e iniciar o estudo do caminho, ouça simplesmente os ensinamentos de um mestre Zen e pratique de acordo. Você deverá saber o seguinte: cuidado com isso. Isso é muito importante. Você deverá saber o seguinte: o Dharma gira o eu. O Dharma gira o eu. E o eu gira o Dharma. Quando o eu gira o Dharma, o eu está forte e o Dharma fraco. No caso contrário, o Dharma é forte e o eu é fraco. Que não se perca ao vento. Embora esses dois aspectos existam desde muito nos ensinamentos do Buda, só pessoas que receberam a verdadeira transmissão o conhecem. Sem um bom mestre, é impossível até mesmo saber o nome desses opostos. Frasezinha anterior que eu falei são opostas. Quem não conhece essa chave, como pode praticar o verdadeiro caminho? Como distinguir o certo do errado? E é incrível o quanto isso é verdadeiro. Eu passo muito por isso. Às vezes, o eu forte, o euzão, o eu egóico, às vezes ele quer conduzir o Dharma. E quando esse eu ele se manifesta querendo conduzir o Dharma, as coisas não dão certo. Agora, quando o Dharma conduz o eu, quando os ensinamentos são mais fortes do que o eu, as coisas se encaixam. Então, quando você se posiciona de maneira correta, o Dharma flui. Para encerrar, quem estuda o caminho através da prática de Zazen, transmite o significado desses opostos e não comete erros.
encontrados em alguns ensinamentos. É impossível compreender o verdadeiro caminho sem a prática do Zen, sem a prática do Zazen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.